Uma igreja lotada. O noivo entra tenso, ajustando o terno. Quando olha para o altar, congela. A noiva dá as mãos para uma garotinha de 9 anos idêntica a ele. O coração dele dispara. Não, isso não pode ser real. 9 anos atrás, ele jogou dinheiro no rosto dela e mandou abortar. Agora, o destino o fez assistir à mulher que destruiu o seu coração. Subir ao altar com outro homem. Como o destino virou o jogo? Curta e comente. Você acredita que o amor e a justiça sempre voltam no tempo certo? Eduardo Prado ajustou o punho da camisa francesa pela 3ª vez naquela manhã, observando através das janelas do 30º andar como a cidade de São Paulo se estendia infinitamente sob o céu cinzento de setembro. O escritório de CEO da Prado Incorporações era uma obra de arte em vidro e aço, com móveis italianos que custavam mais que um apartamento inteiro, mas nada daquilo conseguia preencher o vazio que crescia em seu peito a cada dia que passava. Aos 35 anos, Eduardo havia construído um império do zero. Filho de um operário da construção civil e de uma costureira, aprendera desde cedo que o dinheiro era a única linguagem que o mundo respeitava. Trabalhou 16 horas por dia durante 15 anos, sacrificou relacionamentos, amizades e até mesmo o funeral do próprio pai para estar onde estava. Agora, contemplando a vista privilegiada de seu escritório, sentia-se como um rei de um reino vazio. O toque suave na porta o tirou dos pensamentos sombrios. Camila entrou carregando uma bandeja com café fumegante, seu sorriso tímido, iluminando o ambiente como um raio de sol, atravessando nuvens pesadas. 26 anos, cabelos castanhos que cheiravam a flores silvestres, olhos verdes que brilhavam com uma pureza que ele havia esquecido que existia. Há 6 meses, ela era apenas mais uma estagiária de arquitetura. Uma garota simples que morava na periferia e pegava 3 ônibus para chegar ao trabalho. Mas havia algo nela que o magnetizava, uma autenticidade que contrastava brutalmente com o mundo falso em que vivia. "Seu café, Sr. Prado", murmurou ela, colocando a xícara sobre a mesa com cuidado para não fazer ruído. Suas mãos tremiam levemente, como sempre acontecia quando estava nervosa. "Quantas vezes preciso dizer para me chamar de Eduardo quando estamos sozinhos?" Ele respondeu, segurando gentilmente o pulso dela. A pele era macia como seda, aquecida pelo sangue que corria apressado pelas veias delicadas. Camila corou, baixando os olhos. Era essa timidez genuína que o deixava louco de desejo. Em seu mundo de executivas calculistas e socialites interesseiras, ela era como uma flor rara crescendo em meio ao concreto. Durante 6 meses, eles haviam mantido um relacionamento secreto. Encontros furtivos em hotéis caros, jantar em restaurantes distantes onde não seriam reconhecidos. Eduardo sabia que estava brincando com fogo, mas não conseguia resistir. "Eduardo", ela sussurrou, e o nome soou como música saindo de seus lábios carnudos. "Preciso conversar com você sobre algo importante." Algo no tom dela fez o estômago dele se contrair. Camila se afastou, caminhando até a janela panorâmica, os dedos apertando nervosamente a barra da blusa simples que usava. O silêncio se estendeu como uma corda sendo esticada até o limite, preenchido apenas pelo ruído distante do trânsito lá embaixo. "Estou grávida", ela disse finalmente, as palavras saindo como um sussurro que ecoou pelo escritório como um trovão. Eduardo sentiu o mundo desabar ao redor. A xícara de café escorregou de seus dedos, se despedaçando no chão de mármore italiano em 1000 fragmentos que refletiam a luz como lágrimas cristalizadas. O líquido escuro se espalhou, formando uma poça irregular, assim como o pânico que se alastrava por seu peito. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou ele, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Você estava tomando anticoncepcional." "Eu estava", ela respondeu, virando-se para encará-lo.
Lágrimas brilhavam em seus olhos verdes, mas sua voz permanecia firme. Mas você sabe que esses métodos não são 100% seguros. Eduardo, eu entendo que isso é uma surpresa, mas... Uma surpresa? Ele explodiu, levantando-se bruscamente da poltrona executiva. Isso é um desastre. Você tem ideia do que isso significa? Eu tenho uma reputação a zelar, acionistas para satisfazer, uma empresa que emprega milhares de pessoas. Camila recuou como se tivesse levado um tapa. O cheiro de medo misturou-se ao perfume delicado que ela usava, criando uma combinação que fez o estômago de Eduardo revirar. É o nosso filho, ela sussurrou, a mão instintivamente indo para o ventre ainda plano. Eduardo, eu sei que não planejamos isso, mas talvez seja o destino tentando nos dizer algo. Destino? Ele riu com amargura, um som cortante que ecoou pelas paredes de vidro. Deixe de romantismo barato, Camila. Você é inteligente, deveria saber que isso nunca funcionaria. Somos de mundos completamente diferentes. As palavras saíam de sua boca como veneno, cada sílaba carregada de uma crueldade que nem ele mesmo sabia que possuía. Viu a esperança se apagando nos olhos dela como uma vela sendo soprada. Viu os ombros curvarem-se sob o peso da rejeição. Eduardo caminhou até o cofre embutido na parede, seus dedos trabalhando automaticamente na combinação. Retirou um maço grosso de notas de R$ 100, o papel crepitando entre suas mãos suadas. Voltou até a mesa e jogou o dinheiro na superfície polida, as cédulas se espalhando como folhas mortas. R$ 50.000, disse ele, a voz fria como gelo. É o suficiente para resolver esse problema. Conheço uma clínica discreta, médicos competentes. Em uma semana, tudo isso será apenas um pesadelo do passado. Camila olhou para o dinheiro como se fosse uma cobra venenosa pronta para atacar. Suas lágrimas finalmente transbordaram, escorrendo silenciosamente pelas bochechas rosadas. Você está me pedindo para matar o nosso filho? Perguntou ela, a voz quebrada pela emoção. Estou te oferecendo uma solução. Ele replicou friamente. Você é jovem. Pode refazer sua vida, terminar a faculdade, encontrar alguém do seu nível social, ter filhos quando for o momento certo. Isso aqui, ele gesticulou vagamente entre eles, sempre foi temporário. Você sabia disso desde o início. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo podia ouvir o próprio coração batendo descompassado. Podia sentir o suor escorrendo pelas costas, apesar do ar-condicionado gelado. Camila permaneceu imóvel por longos segundos, como uma estátua de mármore esculpida em dor. Então, com movimentos lentos e deliberados, ela se aproximou da mesa. Juntou as notas uma a uma, organizando-as cuidadosamente em uma pilha uniforme. Eduardo sentiu um alívio momentâneo. Ela estava sendo sensata, aceitando a realidade. Mas então Camila ergueu os olhos para encontrar os dele, e o que viu ali o fez recuar instintivamente. Não era mais a garota tímida e apaixonada que conhecera. Era uma mulher desperta, ferida, mas incrivelmente forte. Você está certo sobre uma coisa, ela disse, a voz agora firme como rocha. Isso sempre foi temporário. E então, com um movimento rápido, ela jogou todo o dinheiro de volta no rosto dele. As notas voaram pelo ar como confete amargo, algumas grudando em sua testa suada antes de cair no chão. Você acabou de matar o homem que eu amava. Ela continuou caminhando em direção à porta. E sabe o que é mais triste? Eu realmente acreditei que existia bondade por trás de toda essa frieza, que o menino pobre que construiu um império ainda vivia em algum lugar dentro de você. Ela parou na soleira, a mão no batente da porta. Mas eu estava errada. Você não é um homem de sucesso, Eduardo. Você é apenas um covarde rico. A porta se fechou com um clique suave,
Mas para Eduardo soou como um portão de ferro se fechando para sempre. Ele ficou ali parado, cercado pelas notas espalhadas pelo chão, sentindo algo morrer dentro de seu peito. Algo que ele só descobriria 9 anos depois, que era a única coisa de valor que possuía: a capacidade de amar verdadeiramente. 3 semanas haviam se passado desde aquela manhã fatídica no escritório. E Camila ainda acordava todas as madrugadas com o eco das palavras cruéis de Eduardo reverberando em sua mente como um disco arranhado. Sentada na cama estreita de seu apartamento de um quarto na Vila Madalena, ela observava pela janela pequena como a chuva de outubro pintava listras prateadas no vidro embaçado. O cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma do café forte que fervia no fogão de 2 bocas, criando uma sinfonia de sentidos que a acalmava momentaneamente. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o envelope pardo que chegara naquela manhã. "Dispensa por justa causa", diziam as palavras frias e jurídicas datilografadas no papel timbrado da Prado Incorporações. Assédio moral, conduta inadequada, violação do código de ética da empresa, mentiras elaboradas para proteger a reputação do grande Eduardo Prado. Camila riu amargamente, um som que ecoou hollow pelo apartamento vazio. Claro que ele faria isso. Homens como ele sempre limpavam seus rastros com a eficiência de um aspirador industrial. O telefone tocou, cortando o silênico pesado como uma lâmina. Era Marina, sua melhor amiga desde os tempos da faculdade, a única pessoa em quem ela havia confiado a verdade sobre o relacionamento secreto e suas consequências devastadoras. "Mila, você viu as notícias?" A voz de Marina estava carregada de indignação. "Aquele desgraçado está se casando com a filha do senador Mendonça. Vai sair na coluna social de todos os jornais amanhã." E Camila sentiu o estômago revirar, não apenas pelo enjoo matinal que havia se tornado seu companheiro constante, mas pela dor cortante da traição completa. 3 semanas. 3 míseras semanas desde que ela saíra de sua vida, e ele já estava planejando um casamento de conveniência com uma socialite loira que conhecera em festas beneficentes. "Camila, você está aí?" Marina perguntou, preocupação transparecendo em cada sílaba. "Estou", ela respondeu, a voz saindo mais firme do que esperava. "E sabe de uma coisa, Mari? Eu agradeço a Deus por ter descoberto quem ele realmente é antes de entregar minha vida inteira nas mãos desse homem." Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras corajosas, lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas. Porque por baixo da indignação e da dor ainda pulsava o amor tolo que ela sentira por aquele homem. O mesmo amor que agora crescia em seu ventre na forma de uma criança inocente que nunca conheceria o pai. Marina apareceu em sua porta 2 horas depois, carregando sacolas de compras e um sorriso determinado que Camila conhecia bem. Era o sorriso que sua amiga usava quando estava prestes a revolucionar alguma situação impossível. "Arruma suas coisas", Marina anunciou, jogando as sacolas sobre a mesinha de centro que balançava em uma perna mais curta. "Você vai morar comigo até o bebê nascer. E antes que você comece com esse orgulho idiota seu, não é caridade, é estratégia." "Mari, eu não posso aceitar." "Claro que pode", Marina interrompeu, suas mãos indo automaticamente para os quadris em uma pose que Camila conhecia desde a adolescência. "Eu sou publicitária, lembra? Tenho uma agência pequena, mas crescendo, e preciso de alguém com seu talento para design gráfico. Você vai trabalhar comigo, vai aprender o que eu sei sobre negócios, e quando essa criança nascer, você vai estar preparada para conquistar o mundo." Camila olhou para a amiga, cabelos cacheados despenteados pela corrida, olhos castanhos brilhando com determinação, vestindo um blazer amarrotado sobre uma blusa de botões desalinhados.
Marina sempre fora um furacão de energia positiva, mas agora parecia uma força da natureza empenhada em reconstruir a vida de Camila tijolo por tijolo. "Por que você faria isso por mim?" Camila perguntou, a voz embargada pela emoção. "Porque quando meu pai morreu e minha mãe ficou doente, você dormiu no hospital comigo todas as noites durante 3 meses. Marina respondeu simplesmente. "Porque quando eu quis desistir da faculdade, você vendeu seu único vestido de festa para me emprestar dinheiro da mensalidade. E porque amigas de verdade não deixam amigas enfrentarem dragões sozinhas." Naquela tarde, enquanto empacotavam seus poucos pertences no apartamento pequeno que Camila chamara de lar por 4 anos, ela sentiu algo mudando dentro de si. Não era apenas o bebê crescendo, era uma força nova, uma determinação que surgia das cinzas de seus sonhos despedaçados. "Você sabe", disse ela, dobrando cuidadosamente o vestido azul que usara no primeiro encontro com Eduardo. "Talvez ele tenha feito um favor para mim." "Como assim?" Marina perguntou, embrulhando os poucos livros de arquitetura em papel jornal. "Ele me mostrou exatamente o tipo de homem que eu não quero criar." Camila respondeu, a mão indo instintivamente para o ventre ainda plano. "Esta criança vai crescer conhecendo o valor do caráter, da bondade, da lealdade. Vai aprender que o dinheiro não compra dignidade e que o amor verdadeiro nunca vem com condições." Os meses seguintes se tornaram uma montanha-russa de descobertas e transformações. O apartamento de Marina, no Itaim Bibi, se tornou um laboratório de criatividade, onde as duas mulheres trabalhavam até altas horas, desenvolvendo campanhas publicitárias para pequenos negócios que, assim como elas, lutavam para se estabelecer em um mercado dominado por grandes corporações. Camila descobriu que tinha um talento natural para entender as necessidades dos clientes e traduzi-las em designs que tocavam o coração das pessoas. Seus cartazes para uma padaria local aumentaram as vendas em 30%. Sua campanha para uma floricultura familiar fez a proprietária chorar de emoção na apresentação. "Você tem o dom", Marina disse uma noite, encontrando Camila ainda trabalhando à luz do abajur, sua barriga de 6 meses roçando na mesa de desenho. "Não é só técnica, você consegue enxergar a alma das coisas." Enquanto isso, através das revistas sociais, que ocasionalmente folheava no consultório médico, Camila acompanhava de longe a vida glamurosa de Eduardo. O casamento havia sido adiado 3 vezes. Problemas com o local, questões familiares, incompatibilidades de agenda. As fotos dele, em eventos sociais, mostravam um homem visivelmente envelhecido, sorrisos forçados, olhos que pareciam vazios, mesmo quando cercado por dezenas de pessoas. "Ele parece um fantasma", Marina comentou certa vez, observando uma foto dele em uma festa beneficente. "Rico, poderoso, mas completamente morto por dentro." "Todo mundo colhe o que planta", Camila respondeu, mas sua voz carregava mais tristeza que raiva. Porque por mais que tentasse negar, uma parte dela ainda se lembrava do homem que ele fora nos primeiros meses de relacionamento. Vulnerável nas madrugadas, contando histórias de sua infância pobre, sonhando com uma família que nunca tivera. A gravidez avançou com saúde e propósito. Camila fez pré-natal religiosamente, comeu direito, fez exercícios, leu todos os livros sobre maternidade que conseguiu encontrar. Escolheu o nome Isadora, dádiva de Ísis, deusa da maternidade e da magia. Seria uma criança mágica, ela decidiu, nascida do amor que sua mãe descobrira por si mesma. No 8º mês, enquanto pintava o pequeno quarto que Marina havia cedido para o bebê, com tons suaves de amarelo e verde, Camila sentiu as primeiras contrações. Não era ainda o momento, mas seu corpo parecia ansioso para conhecer a pequena pessoa que crescera dentro dele com tanto amor e expectativa. "Calma, princesa", ela sussurrou,
a mão acariciando a barriga redonda. Ainda temos algumas coisas para acertar antes de você chegar ao mundo. Mas Isadora tinha seus próprios planos. 3 semanas antes da data prevista, em uma manhã fria de junho, ela decidiu que estava pronta para enfrentar o mundo. O parto foi rápido, intenso, transformador. Quando Camila ouviu o primeiro choro de sua filha ecoando pela sala de parto, sentiu como se sua vida inteira tivesse sido apenas uma preparação para aquele momento. Isadora era perfeita. Pequena, mas forte, com cabelos castanhos finos e olhos que, mesmo recém-nascidos, pareciam carregar uma sabedoria antiga. Quando a colocaram em seus braços pela primeira vez, Camila soube que tudo, a dor, a humilhação, o medo, a incerteza, havia valido a pena para chegar até ali. "Oi, meu amor", ela sussurrou contra a cabecinha delicada. "Mamãe te ama mais que todas as estrelas do céu." E naquele momento, segurando sua filha contra o peito, Camila fez uma promessa silenciosa. Esta criança cresceria sabendo que era amada, desejada, valorizada. Nunca sentiria falta do pai que havia escolhido o dinheiro sobre o amor, porque teria uma mãe que escolhera o amor sobre tudo. 7 anos haviam se passado desde aquela manhã chuvosa de junho, quando Isadora chegou ao mundo, e a vida de Camila havia se transformado de uma forma que ela jamais imaginara possível. O apartamento que agora dividia com Marina na Vila Madalena havia se tornado um verdadeiro laboratório de sonhos, onde 2 mulheres determinadas construíam um império de criatividade e sucesso, uma campanha publicitária de cada vez. Camila acordou naquela terça-feira de março com o cheiro familiar de café forte e tapioca dourada, vindo da cozinha. Isadora já estava de pé, sentada à mesa pequena da varanda, concentrada em seus deveres de casa, com a seriedade de uma executiva revisando contratos milionários. Aos 7 anos, a menina havia herdado não apenas os olhos verdes intensos da mãe, mas também sua determinação inabalável e sua capacidade de encontrar beleza nos detalhes mais simples. "Mamãe, olha o que eu desenhei para você", Isadora disse, erguendo uma folha de papel sulfite onde havia criado com giz de cera um jardim colorido cheio de borboletas e flores que pareciam dançar na brisa imaginária. "Está lindo, princesa", Camila respondeu, beijando o topo da cabeça da filha, aspirando o cheiro doce de shampoo infantil e inocência. "Que tal guardarmos no nosso arquivo especial de obras de arte?" O arquivo especial era uma pasta rosa que Camila mantinha religiosamente atualizada com todos os desenhos, redações e pequenas criações de Isadora. Era uma tradição que haviam desenvolvido juntas. Cada conquista, por menor que fosse, merecia ser celebrada e preservada. Era a forma de Camila garantir que sua filha crescesse sabendo que era vista, valorizada, importante. Enquanto Isadora terminava o café da manhã, Camila revisou sua agenda do dia. 3 reuniões com clientes em potencial, uma apresentação para uma rede de restaurantes que poderia representar o maior contrato da agência até então, e à noite o evento que a deixava simultaneamente nervosa e animada. O lançamento da campanha que haviam criado para uma joalheria especializada em casamentos. "Marina", ela chamou, observando a amiga emergir do quarto com os cabelos ainda desarrumados e uma xícara de café grudada nas mãos como um colete salva-vidas. "Você tem certeza de que estamos prontas para hoje à noite?" "Mila, você criou a campanha mais linda que eu já vi em 20 anos de publicidade", Marina respondeu, sua voz ainda rouca do sono. "Aqueles cartazes fazem qualquer pessoa acreditar no amor eterno, mesmo quem passou por 3 divórcios como eu." A campanha em questão havia sido um divisor de águas na carreira de Camila. Trabalhando com a joalheria Eternità, ela havia desenvolvido uma série de peças visuais que contavam histórias de amor reais de casais que haviam encomendado alianças na loja.
Cada cartaz era uma janela para um momento íntimo. Mãos entrelaçadas em uma mesa de hospital. Alianças sendo trocadas em uma varanda simples ao pôr do sol. Um casal de idosos dançando na cozinha de casa. A genialidade estava nos detalhes. A forma como a luz batia nos metais preciosos, como as expressões capturavam não apenas romance, mas cumplicidade, respeito, parceria verdadeira. O que mais impressionava Marina era como Camila conseguia criar essas narrativas visuais sobre amor duradouro sem nunca ter experimentado um relacionamento sólido desde Eduardo. Era como se ela houvesse canalizado toda a sua dor e transformado em uma compreensão profunda sobre o que o amor verdadeiro deveria ser. Mamãe vai trabalhar até tarde hoje? Isadora perguntou, olhando para a mãe com aqueles olhos verdes que sempre conseguiam ver através de qualquer fachada. Um pouco, princesa, mas no sábado vamos ao zoológico, lembra? E domingo vamos fazer aquele bolo de chocolate que você queria aprender. Isadora sorriu, satisfeita. Ela havia aprendido desde cedo que sua mãe trabalhava muito, mas também que cada hora de trabalho era uma forma de construir um futuro melhor para as duas. Nunca havia faltado nada realmente importante. Amor, atenção, segurança, estímulo. Se não tinham as roupas de marca ou os brinquedos eletrônicos caros que algumas colegas de escola exibiam, tinham algo muito mais valioso. Uma conexão genuína entre mãe e filha. O dia passou em um turbilhão de reuniões produtivas. Camila apresentou 3 campanhas diferentes, fechou 2 contratos novos e recebeu elogios que a fizeram sentir-se como uma artista sendo aplaudida de pé. Às 5 da tarde, ela e Marina estavam no salão de beleza da esquina, se preparando para o evento da noite. Você sabe que o dono da joalheria vai estar lá, né? Marina comentou casualmente, enquanto a manicure aplicava esmalte vermelho em suas unhas. Roberto Mendes, viúvo há 3 anos, 2 filhos adolescentes, muito gentil, e pelos olhares que ele te dá durante as reuniões, diria que há um interesse que vai além do profissional. Camila corou levemente. Roberto era realmente um homem atraente. Cabelos grisalhos bem cortados, olhos castanhos gentis, um sorriso que irradiava calor humano. Mais importante que sua aparência, porém, era a forma respeitosa como tratava todos ao redor, desde os funcionários da limpeza até os clientes mais exigentes. Era o tipo de homem que ela havia aprendido a valorizar. Sólido, íntegro, presente. Marina, você sabe que eu não... Não o quê? Não merece ser feliz? Não merece alguém que te valorize? Mila, você tem 28 anos. É uma mulher linda, inteligente, bem-sucedida. Isadora adora Roberto. Ele é gentil com ela. Por que não dar uma chance? Camila ficou em silêncio, observando seu reflexo no espelho do salão. A mulher que a encarava de volta era muito diferente daquela garota insegura que havia se apaixonado perdidamente por Eduardo Prado. Seus cabelos castanhos agora tinham mechas douradas que emolduravam um rosto mais maduro, mais confiante. Seus olhos verdes haviam perdido aquela vulnerabilidade ingênua, substituída por uma força serena que vinha de quem havia enfrentado tempestades e sobrevivido para contar a história. O evento da noite foi um sucesso absoluto. A galeria onde expuseram as peças da campanha ficou lotada de convidados que circulavam entre os displays iluminados, sussurrando comentários admirados sobre a sensibilidade artística das imagens. Camila usava um vestido preto simples, mas elegante, que realçava sua figura esguia e sua postura confiante. Roberto apareceu ao seu lado quando ela observava um dos cartazes, o que mostrava um casal de idosos dançando na cozinha, suas alianças captando a luz dourada do pôr-do-sol através da janela. Esta é minha favorita, ele disse suavemente, oferecendo-lhe uma taça de champanhe. Há uma história inteira nesta imagem. 50 anos de casamento, 3 filhos, 2 netas, incontáveis danças na cozinha.
Você consegue ver tudo isso em uma única fotografia. É isso que eu mais amo no meu trabalho, Camila respondeu, aceitando a taça e permitindo que os dedos dele se tocassem brevemente. Poder contar histórias que importam, mostrar que o amor verdadeiro não é apenas o momento do sim, mas todas as pequenas escolhas diárias de permanecer juntos. Roberto a estudou com intensidade, como se estivesse tentando decifrar um enigma precioso. Você fala sobre amor duradouro, com uma sabedoria que impressiona para alguém tão jovem, ele observou. De onde vem essa compreensão? Camila sorriu, um sorriso que carregava tanto melancolia quanto esperança. De aprender a distinguir entre paixão e amor, entre promessas vazias e compromissos verdadeiros. De descobrir que, às vezes, a maior demonstração de amor que alguém pode nos dar é nos mostrar exatamente quem eles são, para que possamos escolher melhor da próxima vez. Eles conversaram por horas sobre arte, sobre negócios, sobre a vida. Roberto contou sobre sua esposa falecida, sobre a dor de perdê-la e o desafio de criar 2 filhos sozinho. Camila compartilhou histórias sobre Isadora, sobre os sonhos que tinha para a agência, sobre a felicidade simples, mas profunda, que havia encontrado em construir uma vida baseada em seus próprios valores. Quando o evento terminou e eles caminharam juntos pela Rua Augusta em direção ao estacionamento, Roberto parou de repente e se virou para encará-la. Camila, eu sei que isso pode ser precipitado, mas gostaria muito de levá-la para jantar. Um lugar tranquilo, onde possamos conversar sem interrupções. E se você se sentir confortável, adoraria conhecer melhor Isadora também. Por um momento, Camila sentiu o velho medo familiar subindo pela garganta, a voz de Eduardo ecoando em sua mente. Você é jovem, pode refazer sua vida, encontrar alguém do seu nível social. Mas então, ela olhou nos olhos castanhos e gentis de Roberto e viu algo que nunca havia visto nos olhos verdes e calculistas de Eduardo. Sinceridade absoluta. Eu adoraria, ela respondeu, surpreendendo-se com sua própria coragem. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Isadora dormindo no sofá da sala, um livro aberto sobre o peito, esperando a mãe chegar. Camila a carregou cuidadosamente para o quarto, tucou-a na cama e sussurrou uma oração de gratidão aos céus por ter lhe dado não apenas uma filha maravilhosa, mas também a força para reconstruir sua vida tijolo por tijolo, olhando pela janela do quarto para as luzes da cidade que se estendiam infinitamente. Camila sorriu. Eduardo Prado podia ter seu império de vidro e aço, suas fusões milionárias e seu casamento de conveniência que todos os jornais haviam noticiado. Ela tinha algo muito mais valioso, uma vida construída sobre fundações sólidas de amor verdadeiro, trabalho significativo e a certeza de que merecia toda a felicidade que o universo pudesse oferecer. 2 anos haviam se passado desde aquela noite mágica na galeria, e a vida de Camila havia florescido de formas que ela jamais ousara sonhar. A pequena agência que ela e Marina haviam construído no apartamento da Vila Madalena agora ocupava um escritório elegante na rua Oscar Freire, com 15 funcionários talentosos e uma carteira de clientes que incluía algumas das marcas mais respeitadas de São Paulo. Mas de todas as transformações, a mais significativa havia acontecido em seu coração. Roberto Mendes havia entrado em sua vida com a delicadeza de quem entende que alguns jardins precisam ser cultivados com paciência infinita. Durante 2 anos, ele a cortejou da forma mais romântica e respeitosa que Camila jamais experimentara. Jantares íntimos onde conversavam por horas, passeios no parque com Isadora, manhãs de domingo fazendo panquecas na cozinha dele, enquanto seus filhos, Lucas e Sofia, ensinavam Isadora a jogar videogame. Agora,
Aos 30 anos, Camila irradiava uma felicidade serena que se refletia em cada aspecto de sua vida. Seus cabelos castanhos brilhavam com reflexos dourados naturais. Sua pele tinha o viço de quem dorme tranquila todas as noites, e seus olhos verdes carregavam uma paz que vinha de ter encontrado não apenas o amor, mas o parceiro certo para dividi-lo. Naquela manhã ensolarada de setembro, Camila estava em seu escritório revisando os detalhes finais de uma apresentação quando Marina irrompeu pela porta com uma expressão que misturava excitação e nervosismo. "Mila, você não vai acreditar na proposta que acabou de chegar", Marina disse, jogando uma pasta preta sobre a mesa de vidro. "O Grande Hotel Copacabana quer contratar a gente para organizar o casamento do ano." Camila ergueu uma sobrancelha intrigada. Nos últimos 2 anos, sua agência havia se especializado em eventos corporativos e campanhas publicitárias, mas também haviam começado a aceitar alguns projetos de organização de eventos especiais. Sempre eventos que contassem histórias emocionantes e permitissem a Camila exercer sua visão artística única. "Casamento de quem?", perguntou ela, abrindo a pasta e começando a folhear os documentos. "Henrique Albuquerque, herdeiro da construtora Albuquerque em Associados, vai se casar com..." Bem, essa é a parte interessante. A noiva pediu especificamente para não divulgar o nome dela até a cerimônia. Quer manter tudo em absoluto sigilo. Camila franziu a testa. Em sua experiência, casamentos secretos geralmente escondiam dramas familiares, casos extraconjugais ou situações delicadas que ela preferia evitar. Sua agência havia construído uma reputação sólida, baseada em transparência e valores éticos. "Marina, você sabe que eu não gosto de trabalhar no escuro. Se há algo suspeito..." Não, Marina interrompeu, sentando-se na cadeira de frente para a mesa. "Conversei pessoalmente com o noivo. Ele me explicou que a discrição é por causa da diferença social entre eles. Ela é de origem humilde. Ele é filho de uma das famílias mais tradicionais do Rio. Querem evitar o circo midiático até o grande dia." Algo na história tocou profundamente o coração de Camila. Ela mesma havia vivido na pele o preconceito social, a sensação de ser julgada e inadequada por homens que se consideravam superiores. A diferença era que desta vez, aparentemente, o amor havia vencido as convenções sociais. "Qual é o orçamento?", perguntou ela, já sentindo uma pontada de curiosidade profissional. R$200 mil, para tudo, decoração, catering, música, fotografia, organização completa. E eles querem algo emocionante, não apenas luxuoso. Algo que conte uma história de amor verdadeiro. Camila folheou os documentos, absorvendo os detalhes. O casamento seria no fim de outubro, em uma igreja histórica do centro do Rio, seguido por uma recepção no jardim do Grande Hotel Copacabana. 150 convidados, uma cerimônia que deveria ser elegante, mas intimista, com foco na emoção em vez da ostentação. "E o mais interessante", Marina continuou, "é que ele mencionou especificamente seu trabalho com a joalheria Eternità. Diz que ficou impressionado com a forma como você captura a essência do amor verdadeiro." Camila sentiu um calor familiar se espalhando pelo peito. A mesma sensação que sempre a dominava quando um projeto despertava sua paixão criativa. Já conseguia visualizar a decoração, flores brancas e douradas, velas em castiçais antigos, tecidos que criariam uma atmosfera de conto de fadas moderno, mas com elegância clássica. "Aceite", ela disse finalmente, "mas com uma condição. Quero conhecer o casal pessoalmente antes de começar qualquer planejamento. Preciso entender a história deles para criar algo verdadeiramente especial." A reunião foi marcada para a sexta-feira seguinte no Hotel Copacabana.
Camila viajou para o Rio, acompanhada de sua assistente principal, Clara, uma jovem arquiteta que havia se juntado à equipe 6 meses antes e demonstrava um talento excepcional para transformar ideias abstratas em realidade concreta. O saguão do grande Hotel Copacabana era um espetáculo de mármore italiano e lustres de cristal que refletiam a luz do sol carioca em milhões de fragmentos dourados. Camila usava um conjunto azul marinho que realçava sua figura elegante e transmitia profissionalismo, mas com um toque de feminilidade que a fazia sentir-se confiante e poderosa. Henrique Albuquerque estava esperando na área do bar. Um homem de aproximadamente 35 anos, com cabelos castanhos ondulados e olhos azuis que irradiavam gentileza genuína. Usava um blazer de linho bege sobre uma camisa branca, transmitindo elegância casual que falava de alguém acostumado ao luxo, mas não escravo dele. "Senhora Santos!" Ele se levantou cortesmente quando ela se aproximou. "Sou Henrique. É um prazer conhecê-la pessoalmente. Ouvi falar maravilhas de seu trabalho." "O prazer é meu", Camila respondeu, apertando a mão dele e notando o aperto firme, mas respeitoso. "Estou ansiosa para conhecer sua noiva e entender melhor a visão de vocês para o casamento." "Ela está um pouco atrasada", Henrique explicou, consultando o relógio dourado no pulso. "Questões de trabalho de última hora, mas deve chegar a qualquer momento." Eles se acomodaram em uma mesa discreta com vista para a praia, e Henrique começou a contar a história do relacionamento. Tinha conhecido a noiva 3 anos antes em um evento beneficente. Havia se apaixonado imediatamente por sua inteligência e determinação, mas ela havia resistido inicialmente aos seus avanços por causa da diferença social entre eles. "Levei 2 anos para convencê-la de que minha família e minha origem não definiam quem eu sou como homem", ele disse, os olhos brilhando com emoção genuína. "Ela me ensinou que o amor verdadeiro é sobre escolher a pessoa certa pelos motivos certos, não pelas circunstâncias certas." Camila se sentiu tocada pela sinceridade dele. Era refrescante encontrar um homem rico que não apenas reconhecia seus privilégios, mas estava disposto a lutar contra preconceitos familiares pelo amor. "E sua família? Como reagiram ao relacionamento?" "Foi difícil no início", Henrique admitiu. "Minha mãe tinha outras expectativas. Mas quando conheceram ela de verdade, quando viram como ela me faz feliz e como é uma pessoa extraordinária, todos se apaixonaram. Minha irmã brinca que ela é a melhor coisa que já aconteceu com nossa família." Nesse momento, Camila ouviu passos se aproximando e virou-se para ver uma mulher elegante caminhando em direção à mesa. Por um momento, seu coração parou completamente. A mulher era ela mesma. Não literalmente, claro, mas a semelhança era impressionante e perturbadora. Cabelos castanhos com reflexos dourados, altura similar, porte elegante, até mesmo um vestido azul marinho em um tom quase idêntico ao que Camila usava. Por uma fração de segundo, ela teve a sensação estranha de estar olhando para um espelho do futuro. "Camila", a mulher disse, estendendo a mão com um sorriso caloroso. "Sou Helena, a noiva. Obrigada por aceitar organizar nosso casamento." Camila apertou a mão oferecida, ainda processando a coincidência surreal. Helena era claramente uma mulher bem-sucedida. Seu aperto de mão firme, a confiança em seu porte, o relógio caro no pulso falavam de alguém que havia conquistado sua independência financeira. Mas havia também uma vulnerabilidade em seus olhos, uma sombra de insegurança que Camila reconhecia intimamente. "É um prazer conhecê-la", Camila conseguiu dizer. "Henrique estava me contando sobre a história de vocês. É muito romântica." Conforme a conversa se desenvolvia, Camila descobriu que Helena era arquiteta, especializada em restauração de prédios históricos. Havia crescido em uma família de classe média,
Trabalhara desde adolescente para pagar a faculdade e agora tinha seu próprio escritório com projetos em todo o país. Era exatamente o tipo de mulher que Camila admirava. Inteligente, independente, que não precisava de um homem para se sustentar, mas que havia escolhido dividir sua vida com alguém por amor verdadeiro. Eu sei que pode parecer clichê, Helena disse enquanto mostrava fotos do local onde haviam se conhecido. Mas desde o primeiro momento senti que Henrique era diferente dos outros homens ricos que eu conhecia. Ele me olhava como se estivesse vendo uma pessoa completa, não um troféu em potencial. Camila engoliu em seco, lembrando-se dolorosamente de como Eduardo costumava olhá-la, como um divertimento temporário, uma aventura que deveria permanecer escondida dos olhos do mundo. E vocês, como decidiram se casar? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Henrique e Helena trocaram um olhar que falava de cumplicidade profunda, e ele segurou a mão dela sobre a mesa. Porque chegamos à conclusão de que quando você encontra a pessoa certa, não faz sentido esperar pelas circunstâncias perfeitas. Ele respondeu. A vida é curta demais para desperdiçar tempo com medo do que os outros vão pensar. As palavras atingiram Camila como um soco no estômago. Era exatamente o que ela sempre havia desejado ouvir de Eduardo, a coragem que ele nunca conseguira reunir. Vendo Henrique e Helena juntos, vendo o amor genuíno e respeitoso que compartilhavam, ela sentiu uma mistura complexa de felicidade por eles e melancolia por seu próprio passado. Durante as 2 horas seguintes, eles discutiram detalhes do casamento. Helena queria algo elegante, mas não ostensivo, romântico, mas não piegas, uma celebração que honrasse tanto suas origens humildes quanto a nova vida que construiriam juntos. Camila tomou notas meticulosas, mas parte de sua mente estava perdida em lembranças e reflexões. Quando a reunião terminou e eles se despediram com abraços calorosos, Camila caminhou pela praia de Copacabana, tentando processar as emoções contraditórias que a dominavam. O sol dourado do fim de tarde pintava o mar em tons de âmbar e coral, criando um cenário de beleza quase dolorosa. Ela pensou em Roberto, em como havia sido sortuda de encontrar um homem que a amava exatamente como ela era. Pensou em Isadora, agora com 9 anos, inteligente e confiante, crescendo em um lar cheio de amor e estabilidade. Pensou em Eduardo, se perguntando se ele alguma vez se arrependera de suas escolhas, se alguma vez olhara para trás e percebera o que havia perdido. Mas principalmente pensou em Helena e Henrique e na responsabilidade que agora carregava de criar para eles o casamento dos sonhos. Seria mais que um trabalho. Seria uma forma de celebrar o tipo de amor que ela sempre havia desejado ver triunfar sobre preconceitos e convenções sociais. Quando voltou ao hotel naquela noite, Camila ligou para Roberto. Como foi a reunião? Ele perguntou, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Inspiradora, ela respondeu, olhando pela janela do quarto para as luzes da cidade que se espalhavam como estrelas terrestres. Vou criar algo muito especial para eles. E Roberto? Sim, quando eu voltar, precisamos conversar sobre nossos próprios planos para o futuro. A descoberta atingiu Eduardo como um raio em céu, aparentemente limpo, despedaçando sua realidade cuidadosamente construída em milhões de fragmentos irreparáveis. Durante 3 dias de preparativos para o casamento no grande hotel Copacabana, ele havia observado uma menina de 9 anos correndo pelos corredores com a naturalidade de quem pertencia àquele mundo de elegância e sofisticação, sem jamais suspeitar da verdade devastadora que estava prestes a descobrir. Isadora era uma criança magnética, dessas que atraem olhares admirados por onde passam. Cabelos castanhos cacheados que dançavam quando ela ria. Olhos verdes intensos que brilhavam com curiosidade genuína. Um sorriso que iluminava qualquer ambiente.
Ela ajudava Camila com pequenas tarefas da organização do evento, carregando flores para os arranjos, testando a qualidade dos docinhos da mesa de sobremesas, conversando animadamente com os funcionários do hotel como se fossem velhos amigos. Eduardo, como padrinho de Henrique, estava envolvido em todos os preparativos finais. Na quinta-feira à tarde, 2 dias antes da cerimônia, ele estava conferindo os detalhes da decoração do salão quando ouviu uma risada cristalina ecoando pelo ambiente. Virou-se e viu Isadora tentando alcançar um arranjo de flores que havia sido colocado muito alto, esticando-se na ponta dos pés com determinação adorável. "Deixe-me ajudar", ele disse instintivamente, aproximando-se da menina. Seus dedos se estenderam para reposicionar o arranjo quando Isadora se virou para agradecê-lo, e ele ficou cara a cara com seus próprios olhos verdes, olhando de volta para ele. O mundo pareceu congelar naquele momento. Eduardo sentiu o sangue drenar completamente de seu rosto enquanto absorvia cada detalhe do rostinho angelical diante dele. Não eram apenas os olhos. Era a covinha no queixo idêntica à sua, a forma como ela inclinava a cabeça quando concentrada, até mesmo o jeito como suas sobrancelhas se franziam ligeiramente quando estava pensando. Era como olhar para uma versão feminina e em miniatura de si mesmo. "Obrigada, senhor", Isadora disse educadamente, seu sorriso revelando 2 dentinhos da frente ligeiramente separados, exatamente como os dele haviam sido na infância, antes do aparelho ortodôntico caro que seu orgulho havia exigido. De nada", Eduardo gaguejou, sua voz saindo rouca e estranha. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ajustava o arranjo, tentando desesperadamente processar a revelação que o atingia como uma avalanche emocional. "Você está bem?", Isadora perguntou, sua cabecinha inclinando-se para o lado com preocupação genuína. "Você ficou meio pálido." Antes que Eduardo pudesse responder, a voz de Camila ecoou do outro lado do salão. "Isa, querida, venha cá. Preciso da sua opinião sobre essas velas." Eduardo assistiu, hipnotizado, enquanto Isadora corria em direção à mãe, seus cachos saltitando com cada passo. Camila estava ajustando castiçais dourados sobre uma mesa decorativa, completamente absorta em seu trabalho. Ela usava um vestido verde-água que realçava sua figura elegante e transmitia a confiança serena de uma mulher que havia encontrado seu lugar no mundo. Quando Camila ergueu os olhos e o viu observando, Eduardo sentiu como se levasse um soco no estômago. Ela estava mais linda do que nunca. O rosto havia adquirido uma maturidade que a tornava ainda mais atraente. Seus cabelos brilhavam com reflexos dourados naturais, e seus olhos verdes carregavam uma paz que ele jamais conseguira alcançar. Mas era a forma como ela olhava para ele que o devastava completamente, sem raiva, sem rancor, apenas uma distância educada que falava de alguém que havia seguido em frente há muito tempo. "Senhor Prado", ela disse formalmente, aproximando-se com Isadora ao seu lado, "espero que esteja satisfeito com os preparativos. Henrique mencionou que você tinha algumas sugestões sobre a disposição das mesas." A formalidade dela era mais dolorosa que qualquer grito ou acusação poderia ter sido. Eduardo lutou para encontrar sua voz, tentando manter alguma compostura enquanto sua mente gritava com a descoberta que o destruía por dentro. Sim, as mesas estão perfeitas", ele conseguiu dizer, seus olhos inevitavelmente voltando para Isadora, que observava a interação entre os adultos com a curiosidade natural de uma criança inteligente. "Mamãe", Isadora disse de repente, puxando a barra do vestido de Camila. "Esse senhor parece meio triste. Será que ele está preocupado com alguma coisa?" Camila seguiu o olhar da filha e viu Eduardo observando Isadora com uma intensidade que a fez sentir um arrepio familiar de alarme. Havia algo em sua expressão, uma mistura de choque, reconhecimento e algo que parecia quase horror.
Isa, que tal você ir ajudar a tia Clara com as flores na entrada? Camila sugeriu gentilmente, mantendo a voz calma, apesar do mal-estar crescente. Isadora obedeceu alegremente, saltitando pelo salão em direção à assistente de Camila. Assim que a menina saiu de alcance da voz, Eduardo se virou para encarar Camila com olhos que pareciam carregados de um peso insuportável. Camila, ele sussurrou, sua voz quebrada pela emoção. Aquela menina, ela é minha filha. Camila respondeu firmemente, cruzando os braços em uma postura defensiva que Eduardo reconheceu imediatamente. Era a mesma postura que ela adotara naquela manhã terrível em seu escritório, 9 anos antes. Quantos anos ela tem? Eduardo perguntou, embora já soubesse a resposta. A matemática cruel já havia se formado em sua mente, conectando datas e revelações de uma forma que o destruía por dentro. Camila o estudou por um longo momento, vendo o desespero crescente em seus olhos verdes, os mesmos olhos que olhavam para ela através do rosto de sua filha todos os dias. 9 anos, ela disse finalmente, sua voz permanecendo firme, apesar da tempestade emocional que podia ver se formando no rosto dele. Eduardo fechou os olhos com força, como se isso pudesse fazer a realidade desaparecer. Quando os abriu novamente, lágrimas brilhavam em suas córneas. Ela é minha filha. Não foi uma pergunta, mas uma constatação devastadora. Não, Camila respondeu com uma calma que o surpreendeu. Ela é minha filha. É o amor que eu escolhi criar quando você tentou comprá-lo com dinheiro. As palavras atingiram Eduardo como balas. Ele se lembrou vividamente daquela manhã. O maço de dinheiro jogado sobre a mesa, suas palavras cruéis. O olhar de absoluta traição nos olhos de Camila quando ela jogara as notas de volta em seu rosto. Camila, eu não sabia, ele gaguejou. Se eu soubesse que você havia decidido... Decidido? Ela interrompeu, e pela primeira vez sua máscara de profissionalismo escorregou, revelando uma faísca da dor antiga. Você acha que foi uma decisão fácil? Você acha que criar uma criança sozinha, sem apoio, sendo julgada e discriminada, foi uma escolha simples? Eduardo engoliu em seco, sentindo o peso esmagador de suas ações passadas. Ao longo dos anos, ele havia se convencido de que havia feito a coisa certa, que havia oferecido a Camila uma saída digna de uma situação complicada. Agora, vendo Isadora, sua filha, sua própria carne e sangue, ele percebia a magnitude monstruosa de seu erro. Ela sabe, perguntou ele, a voz quase inaudível. Sabe o quê? Que tem um pai que a rejeitou antes mesmo dela nascer, que existe um homem no mundo que considerou sua existência um erro a ser corrigido com dinheiro? Camila balançou a cabeça. Não, Eduardo, ela não sabe e nem vai saber. Mas eu tenho direitos. Você abdicou de qualquer direito naquela manhã em seu escritório. Camila o cortou, sua voz agora carregada de uma firmeza que falava de 9 anos de luta e superação. Você escolheu. Agora viva com suas escolhas. Eduardo olhou mais uma vez para Isadora, que estava do outro lado do salão, organizando flores com a concentração séria de uma pequena profissional. Ela era perfeita, inteligente, educada, feliz. Carregava os melhores traços dele e de Camila. Mas tinha algo que ele jamais conseguira alcançar, uma luz interior que brilhava com pureza genuína. Ela parece feliz, ele disse, mais para si mesmo que para Camila. Ela é feliz, Camila confirmou. Tem uma família que a ama, uma vida estável, um futuro brilhante, não precisa de nada que você possa oferecer. As palavras eram verdadeiras e isso as tornava ainda mais dolorosas. Eduardo podia ver que Isadora era uma criança amada e bem cuidada. Podia ver na forma como ela interagia com todos ao redor que crescera em um ambiente de carinho e segurança. Tudo que ele nunca fora capaz de dar. Camila, ele sussurrou, sua voz quebrada.
Eu sinto muito. Mais do que você pode imaginar. Ela o estudou por um momento, vendo a sinceridade desesperada em seus olhos, o arrependimento que parecia consumi-lo por inteiro. Eu sei, ela disse finalmente, sua voz suavizando ligeiramente. Mas o arrependimento não muda o passado, Eduardo, e não constrói futuro. Naquele momento, Isadora veio correndo de volta, carregando uma margarida branca que havia sobrado dos arranjos. Mamãe, olha que flor linda! Posso levar para casa? Ela perguntou, oferecendo a flor para Camila com um sorriso radiante. Claro, princesa, Camila respondeu, beijando o topo da cabeça da filha. Eduardo observou a interação, sentindo seu coração se despedaçar e se recompor simultaneamente. Aquela era sua filha, sua própria carne e sangue, e ele havia perdido 9 anos de sua vida por orgulho, medo e covardia. A noite anterior ao casamento chegou carregada de uma tensão elétrica que parecia pairar sobre o grande hotel Copacabana, como uma tempestade prestes a desabar. Eduardo não conseguira dormir uma única hora desde a descoberta devastadora da tarde anterior. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto angelical de Isadora. Seus próprios olhos verdes, olhando de volta para ele, a covinha no queixo, que era uma cópia exata da sua, o sorriso inocente que contrastava brutalmente com a escuridão que consumia sua alma. Às 5 da manhã, ele desistiu de tentar dormir e se dirigiu à academia do hotel, esperando que o exercício físico pudesse acalmar a tempestade emocional que o destruía por dentro. Mas nem mesmo uma hora de corrida intensa na esteira conseguiu diminuir o peso esmagador da culpa que carregava nos ombros como um fardo impossível de suportar. Enquanto isso, 3 andares acima, Camila também estava acordada, sentada na varanda de seu quarto, com uma xícara de café que esfriara há horas entre suas mãos. O encontro com Eduardo havia desenterrado lembranças que ela pensava ter enterrado para sempre, trazendo de volta sentimentos contraditórios que a deixavam confusa e vulnerável. Por 9 anos, ela havia construído uma vida sólida, baseada na certeza de que fizera as escolhas certas. Agora, vendo o desespero nos olhos dele, uma parte minúscula de seu coração se perguntava se realmente não havia espaço para perdão. Isadora dormia tranquilamente na cama ao lado, seus cabelos cacheados espalhados sobre o travesseiro, como um halo dourado. Camila observou a filha com uma mistura de amor feroz e proteção maternal que a fazia tremer. Independentemente de qualquer sentimento residual que pudesse ter por Eduardo, sua prioridade absoluta seria sempre proteger Isadora de qualquer dor desnecessária. O dia do casamento amanheceu com um céu azul cristalino e uma brisa suave que carregava o cheiro salgado do mar, misturado ao perfume das flores tropicais. Camila mergulhou no trabalho com a intensidade de uma artista, criando sua obra-prima final. Cada detalhe foi verificado e reverificado. Os arranjos florais que transformavam a igreja histórica em um jardim celestial. As velas aromáticas que criavam uma atmosfera de romance eterno. A disposição das mesas na recepção que permitia a interação perfeita entre os convidados. Isadora estava radiante em seu vestido rosa claro, ajudando com entusiasmo genuíno nos preparativos finais. Ela havia se tornado a mascote não oficial da equipe de organização, conquistando o coração de todos os funcionários com sua educação impecável e sua alegria contagiante. Era impossível olhar para ela e não sorrir. "Mamãe, a noiva está nervosa?" Isadora perguntou enquanto ajudava a organizar os buquês das madrinhas no vestiário da igreja. "Um pouquinho", Camila respondeu, ajustando o laço do vestido da filha. "É normal ficar nervosa no dia do casamento. É um dia muito importante." Você ficou nervosa quando se casou com o papai Roberto?" Isadora perguntou com a inocência natural de uma criança de 9 anos.
O coração de Camila se apertou. Roberto havia proposto casamento 3 meses antes, em uma noite mágica no restaurante onde tiveram o primeiro encontro. O anel de noivado, um solitário elegante, mas discreto, brilhava em seu dedo anular como um símbolo de esperança e estabilidade. Mas a pergunta de Isadora a lembrava de que ainda não haviam definido uma data, principalmente porque Camila ainda lutava contra medos residuais de compromisso que Eduardo havia plantado em seu coração. "Nós ainda estamos planejando nosso casamento, princesa", ela respondeu diplomaticamente. "Quando acontecer, você será minha dama de honra especial." Isadora sorriu radiante com a promessa. Depois, saiu correndo para ajudar Clara com os últimos arranjos no altar. Camila ficou sozinha por um momento, observando pela janela do vestiário a movimentação do lado de fora. Foi então que viu Eduardo caminhando em direção à igreja, impecável em seu smoking preto, mas carregando nos ombros uma postura que falava de um homem destruído por dentro. A cerimônia começou pontualmente às 4 da tarde. A igreja estava lotada de convidados elegantemente vestidos, mas toda a atenção se voltou para a entrada triunfal de Helena, radiante em seu vestido de renda francesa, que flutuava ao seu redor como uma nuvem de sonhos realizados. Henrique a esperava no altar, com lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos, um homem claramente apaixonado por sua noiva. Camila observou a cerimônia de um canto discreto. Isadora ao seu lado sussurrando comentários animados sobre os detalhes da decoração. Mas seus olhos inevitavelmente procuravam Eduardo, que estava de pé ao lado do noivo, com uma expressão que misturava felicidade pelo amigo e uma melancolia profunda, que apenas ela conseguia decifrar completamente. Durante a troca de votos, quando Henrique declarou seu amor eterno por Helena com palavras que fizeram metade da congregação chorar de emoção, Camila viu Eduardo fechar os olhos como se cada palavra fosse uma punhalada em seu coração. Era doloroso observar um homem confrontando o fantasma de todas as oportunidades que havia desperdiçado. A recepção no jardim do hotel foi um espetáculo de elegância e romance. As mesas redondas estavam decoradas com arranjos baixos de rosas brancas e folhagens douradas, permitindo conversas íntimas entre os convidados. Luzes de fada estavam entrelaçadas nas árvores centenárias, criando uma atmosfera mágica que fazia o evento parecer saído de um conto de fadas moderno. Camila circulava entre as mesas, supervisionando discretamente cada aspecto da festa, garantindo que tudo corresse perfeitamente. Isadora havia feito amizade com algumas crianças presentes e brincava no jardim com risadas que ecoavam como música celestial pelo ar noturno. Foi durante o jantar que Eduardo finalmente reuniu coragem para se aproximar. "Camila", ele disse suavemente, aparecendo ao seu lado, enquanto ela verificava o serviço de sobremesas. "Podemos conversar? Por favor?" Ela hesitou por um momento, vendo a vulnerabilidade nua em seus olhos verdes. Contra seu melhor julgamento, acenou com a cabeça e o seguiu até um canto mais reservado do jardim, longe dos olhos curiosos dos convidados. "Eu não dormi uma noite desde ontem", Eduardo começou, passando as mãos pelos cabelos grisalhos em um gesto que ela reconhecia da época em que se conheceram. "Não consigo parar de pensar no que eu perdi, no que eu joguei fora." "Eduardo", ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. "Por favor, me deixe falar. Eu preciso dizer isso, mesmo sabendo que não vai mudar nada." Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para confessar seus piores pecados. "Eu era um covarde, sou um covarde. Quando você me disse que estava grávida, eu entrei em pânico, não porque não queria uma família, mas porque tinha medo de não ser bom o suficiente para ser pai. Meu próprio pai morreu quando eu era jovem, e eu nunca tive um exemplo de como ser um homem de família." Camila o observou em silêncio,
vendo pela primeira vez uma rachadura na armadura de confiança que ele sempre havia usado como escudo. Isso não justifica o que eu fiz, ele continuou, sua voz ficando mais rouca a cada palavra. Não justifica a crueldade, as palavras horríveis que eu disse, o dinheiro que joguei na sua cara, como se você fosse, como se nosso filho fosse. Ele não conseguiu terminar a frase, engasgando com a própria emoção. Como se fôssemos um problema a ser resolvido com dinheiro, Camila completou friamente. Sim, ele sussurrou, as lágrimas finalmente transbordando. E eu vivo com esse peso todos os dias há 9 anos. Cada manhã eu acordo sabendo que existe uma criança no mundo que deveria ser minha filha, que deveria conhecer meu amor, e que, em vez disso, só conhece minha rejeição. Camila sentiu sua própria garganta se apertar. Ver Eduardo, o homem poderoso e controlado que conhecera, completamente despedaçado pela própria culpa, despertava uma compaixão que ela não queria sentir. Ela é perfeita, Eduardo continuou, limpando os olhos com as costas da mão. Inteligente, educada, feliz, você fez um trabalho incrível criando ela sozinha. Você se tornou a mulher extraordinária que eu sempre soube que poderia ser. Eduardo, por que você está me dizendo isso agora? Camila perguntou, tentando manter a voz firme apesar da tempestade emocional que crescia em seu peito. Porque eu queria que você soubesse que eu reconheço o meu erro, que eu sei exatamente o que perdi e que não espero perdão. Você seguiu em frente, construiu uma vida linda, encontrou alguém que merece você. Eu só queria te pedir perdão. Não por mim, mas por ela. Camila ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as luzes douradas que dançavam nas árvores ao redor. Quando finalmente falou, sua voz saiu mais suave que ela esperava. Sabe qual é a parte mais triste de tudo isso, Eduardo? Não é que você me rejeitou. Não é nem mesmo que você rejeitou nossa filha, é que você rejeitou a chance de se tornar a melhor versão de si mesmo. Porque ser pai de verdade, teria te ensinado o que realmente importa na vida. Eduardo assentiu, sabendo que ela estava absolutamente certa. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, ele disse finalmente. Mas seria possível? Você me permitiria ao menos conhecê-la? Não como pai. Eu sei que perdi esse direito. Mas talvez como um amigo da família. Alguém que se importa com o bem-estar dela. Camila o estudou intensamente, vendo a sinceridade desesperada em seus olhos. Era uma pergunta impossível, carregada de riscos e complicações que ela não tinha certeza de estar pronta para enfrentar. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. É uma decisão muito importante para ser tomada no calor do momento. Eduardo acenou, entendendo que já havia recebido mais consideração do que merecia. Obrigado, ele sussurrou, por me ouvir, por não me expulsar daqui, por ter criado uma filha tão extraordinária. Naquele momento, risadas infantis ecoaram pelo jardim e eles viram Isadora correndo em direção a eles com as bochechas coradas pela brincadeira. Mamãe, você viu? Os noivos estão dançando e parece um filme, ela disse animadamente, segurando a mão de Camila. Eduardo observou a menina, sua filha, com uma expressão que misturava amor desesperado e dor insuportável. Isadora o notou olhando e ofereceu um de seus sorrisos radiantes. Oi, você é o padrinho, né? Você estava muito elegante lá na igreja. Obrigado, Eduardo conseguiu dizer, sua voz quase falhando. Você está muito linda também. Isadora sorriu mais ainda, depois puxou a mão da mãe. Vem, mamãe, vamos dançar também. Camila permitiu que a filha a arrastasse de volta para a festa, mas antes de partir, olhou uma última vez para Eduardo. Pense bem no que realmente quer, ela disse suavemente. Porque se decidir que quer fazer parte da vida dela, não pode ser por culpa ou arrependimento.
tem que ser por amor verdadeiro e tem que ser para sempre. Eduardo ficou sozinho no jardim, observando Camila e Isadora se afastarem sob as luzes douradas da festa. Pela primeira vez em 9 anos, ele sentiu algo além de vazio em seu peito. Era pequeno, frágil, mas inegavelmente real. Esperança. O grande dia havia chegado com toda a pompa que apenas um casamento milionário no Rio de Janeiro poderia oferecer. A igreja do Outeiro da Glória, majestosa em sua arquitetura colonial, estava transformada em um cenário de sonhos com as criações florais de Camila. Rosas brancas importadas da Holanda misturavam-se com orquídeas nacionais, criando uma sinfonia visual que roubava o fôlego dos 300 convidados que lotavam os bancos de madeira lustrada. Eduardo chegou 2 horas antes da cerimônia, cumprindo suas obrigações como padrinho, com uma pontualidade militar que escondia o caos emocional que o consumia por dentro. Seu smoking Armani estava impecável, cada detalhe ajustado à perfeição. Mas suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto organizava os detalhes finais com Henrique no vestiário da igreja. "Você está bem?" Henrique perguntou, notando a palidez do amigo. Parece que viu um fantasma. Se apenas soubesse quão próximo da verdade estava. Eduardo forçou um sorriso tranquilizador. Apenas nervosismo pré-casamento por procuração, mentiu. Você sabe como é. Na verdade, Eduardo mal havia dormido nas últimas 2 noites, assombrado pela conversa com Camila e pela imagem de Isadora correndo pelo jardim com risadas que ecoavam em seus sonhos como uma melodia agridoce. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto angelical da menina, seus próprios olhos verdes brilhando com uma inocência que ele havia perdido há décadas. Às 15h30, os convidados começaram a ocupar seus lugares. Eduardo assumiu sua posição ao lado do altar, observando o movimento elegante de pessoas que representavam a elite social e empresarial do Rio. Socialites vestindo criações exclusivas, empresários em smokings sob medida, políticos sorridentes acenando discretamente uns para os outros. Era o tipo de evento que ele costumava frequentar sem pensar 2 vezes. Mas hoje, cada rosto parecia uma máscara, cada sorriso uma performance vazia. Foi então que a viu. Camila entrou na igreja carregando uma pasta discreta, verificando os últimos detalhes com a precisão de uma maestrina regendo uma sinfonia complexa. Usava um vestido azul marinho que realçava sua figura elegante, seus cabelos presos em um coque sofisticado que deixava à mostra o pescoço gracioso que ele um dia havia beijado com reverência. Mas não era sua beleza madura que o paralisava. Era a criança que caminhava ao seu lado. Isadora estava deslumbrante em um vestido rosa claro com detalhes em renda, seus cabelos cacheados presos com uma tiara delicada que a fazia parecer uma pequena princesa. Ela segurava a mão da mãe com confiança, mas seus olhos curiosos percorriam cada detalhe da igreja, decorada com a admiração genuína de uma criança que apreciava a beleza. Quando seus olhares se cruzaram através do corredor central, Eduardo sentiu o mundo desabar ao seu redor. Isadora o reconheceu do hotel e acenou timidamente, oferecendo um daqueles sorrisos radiantes que faziam seu coração se despedaçar e se recompor simultaneamente. Era sua filha, sua própria carne e sangue, acenando para ele como se fosse um estranho gentil, sem fazer ideia de que compartilhavam a mesma genética, os mesmos traços, a mesma capacidade de amor que ele havia desperdiçado por covardia. O órgão da igreja começou a tocar os primeiros acordes da marcha nupcial, e todos os convidados se levantaram em uníssono. Eduardo virou-se automaticamente em direção ao fundo da igreja, seguindo o protocolo que havia ensaiado, mas seus olhos procuraram Camila e Isadora na multidão. Elas estavam sentadas em um banco lateral,
posição estratégica que permitia a Camila supervisionar discretamente cada aspecto da cerimônia. Helena apareceu na entrada da igreja como uma visão celestial, seu vestido de renda francesa flutuando ao redor como uma nuvem de sonhos realizados. Henrique, ao lado de Eduardo, deixou escapar um suspiro emocionado que fez várias convidadas da primeira fila se abanarem discretamente para conter as lágrimas. Mas Eduardo mal conseguia se concentrar na cerimônia que se desenrolava diante dele. Seus olhos voltavam constantemente para Isadora, que observava tudo com fascínio genuíno, sussurrando comentários animados no ouvido da mãe sobre os detalhes da decoração. Em determinado momento, quando o padre falava sobre o amor que une duas pessoas para toda a eternidade, Isadora virou-se e olhou diretamente para ele, oferecendo outro daqueles sorrisos angelicais que o destruíam por completo. Durante a troca de votos, quando Henrique declarou seu amor eterno por Helena com palavras que fizeram metade da congregação chorar emocionada, Eduardo sentiu lágrimas queimando em seus próprios olhos. Não pela felicidade do casal, embora genuinamente se alegrasse por eles, mas pela dor cortante de reconhecer que jamais teria a chance de fazer votos semelhantes para Camila, jamais poderia declarar publicamente seu amor pela mulher que havia rejeitado e pela filha que crescera sem conhecê-lo. "Você pode beijar a noiva", declarou o padre, e a igreja explodiu em aplausos entusiasmados. Eduardo aplaudiu mecanicamente, mas seus olhos estavam fixos em Camila, que havia se levantado para fotografar o momento com um sorriso profissional que não conseguia esconder completamente a emoção genuína. Ela parecia genuinamente feliz pelo casal, e Eduardo se perguntou se ela algum dia havia sonhado com seu próprio casamento. Se havia imaginado como seria caminhar pelo corredor central vestida de branco. A saída dos noivos foi um espetáculo de pétalas de rosas e arroz que choviam sobre o casal radiante. Eduardo seguiu o protocolo, caminhando atrás deles pelo corredor central. Mas quando passou pelo banco onde Camila e Isadora estavam sentadas, não conseguiu resistir a olhar mais uma vez. Isadora estava de pé no banco, aplaudindo entusiasmadamente e jogando pétalas de rosas com alegria contagiante. Quando o viu passando, ela acenou novamente, desta vez com mais familiaridade. "Tchau, tio padrinho!" Ela gritou por cima do barulho dos aplausos, sua voz infantil cortando o ar como uma lâmina direto no coração dele. Eduardo parou involuntariamente, como se tivesse levado um soco no estômago. "Tio padrinho." As palavras ecoaram em sua mente como um eco doloroso do que poderia ter sido. Ele deveria ter sido papai, não tio padrinho. Deveria ter estado presente para cada aniversário, cada dente que caía, cada desenho orgulhosamente mostrado, cada nightmare consolado no meio da noite. Camila notou sua paralisia e o observou com uma expressão que misturava compaixão e preocupação. Por um momento, seus olhares se encontraram através da multidão em movimento e uma compreensão silenciosa passou entre eles. Ela sabia exatamente o que ele estava sentindo, podia ler a dor em seus olhos como se fosse um livro aberto. A recepção no jardim do hotel transcorreu como um sonho perfeitamente orquestrado. As mesas redondas estavam dispostas sob as estrelas que começavam a pontilhar o céu carioca, cada detalhe da decoração funcionando em harmonia para criar uma atmosfera de romance eterno. O som das ondas da praia próxima misturava-se com as risadas dos convidados e a música suave da banda contratada. Eduardo cumpriu seus deveres como padrinho. Discurso emocionado sobre a amizade com Henrique, brinde aos noivos, poses para as fotos oficiais. Mas seu coração estava dividido entre a felicidade genuína pelo amigo e a dor dilacerante de observar Camila e Isadora de longe. A menina havia se tornado a estrela não oficial da festa, conquistando convidados com sua educação impecável e sua alegria natural.
Eduardo a observava discretamente enquanto ela dançava com Camila na pista improvisada, seus risos cristalinos ecoando pelo jardim como música celestial. "Ela é uma criança especial", comentou uma senhora elegante que se aproximou dele durante o jantar. "Muito bem educada. Você conhece a família?" "De certa forma", Eduardo respondeu, a voz rouca de emoção contida. Quando a banda começou a tocar uma valsa lenta e os casais se dirigiram à pista de dança, Eduardo viu sua oportunidade. Caminhou discretamente até onde Camila estava sentada, observando Isadora brincar com outras crianças no jardim iluminado. "Posso me sentar?" perguntou ele suavemente. Camila acenou com a cabeça, e eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, observando a filha que compartilhavam brincar sob as luzes douradas das árvores. "Ela é extraordinária", Eduardo disse finalmente. "Sim, é", Camila concordou simplesmente. "Camila", ele começou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que ela raramente havia visto. Quero tentar ser alguma coisa na vida dela. Não sei se posso ser um bom pai depois de todos esses anos, mas quero tentar aprender." Camila virou-se para estudar seu rosto no escuro. "Eduardo, você tem certeza de que isso é o que quer? Porque entrar na vida de uma criança é um compromisso para sempre. Não é algo que você pode desistir quando ficar difícil ou quando a novidade passar." "Eu sei", ele respondeu, olhando diretamente em seus olhos. "E eu sei que não mereço uma segunda chance, mas se você me permitir, eu juro que vou passar o resto da minha vida tentando compensar os 9 anos que perdi." Naquele momento, Isadora veio correndo em direção a eles, as bochechas coradas pela brincadeira. "Mamãe, o bolo vai ser cortado! Vem ver!" Eduardo observou mãe e filha se afastarem de mãos dadas e, pela primeira vez em 9 anos, sentiu algo além de vazio preenchendo seu peito. Era pequeno, frágil, mas inegavelmente real. Esperança. 6 meses haviam se passado desde aquela noite transformadora no casamento de Helena e Henrique, e a vida de todos os envolvidos havia mudado de formas que nenhum deles poderia ter previsto. O que começara como um encontro fortuito havia se transformado em uma jornada complexa de cura, perdão e descoberta de novos tipos de amor. Eduardo mantivera sua palavra com uma determinação que surpreendera até mesmo Camila. Após inúmeras conversas cuidadosas entre os adultos, havia sido decidido que ele seria apresentado a Isadora gradualmente, inicialmente como um amigo da mamãe, que gostaria de conhecê-la melhor. A menina, com a adaptabilidade natural das crianças, havia aceito a presença dele com curiosidade genuína, sem suspeitar da verdade que os adultos guardavam cuidadosamente. Naquela manhã ensolarada de abril, Eduardo estava sentado no parque próximo à escola de Isadora, observando-a brincar no playground com outras crianças. Era um ritual que haviam desenvolvido nos últimos 3 meses. Ele a buscava na escola 2 vezes por semana e passavam algumas horas juntos antes de levá-la de volta para casa. Para Isadora, ele era simplesmente tio Eduardo, um homem gentil que a levava para tomar sorvete e ouvia suas histórias com atenção genuína. "Tio Eduardo, olha como eu consigo ir alto no balanço!" Isadora gritou, seus cabelos cacheados voando ao vento, enquanto ela se balançava com alegria contagiante. "Muito bem, princesa", Eduardo respondeu. E a palavra saiu naturalmente, carregada de todo o amor paternal que havia guardado durante 9 anos. Ver sua filha feliz e saudável preenchia um vazio em seu peito que ele nem sabia que existia. Camila observava de longe, sentada em um banco próximo com Roberto ao seu lado. O relacionamento entre ela e Eduardo havia evoluído para uma espécie de parceria cordial, focada exclusivamente no bem-estar de Isadora.
Não havia romance residual. Aquele capítulo havia se fechado definitivamente anos atrás, mas existia uma compreensão mútua, baseada no amor compartilhado pela menina. Ele realmente mudou, Roberto comentou, observando Eduardo empurrar Isadora no balanço com cuidado paternal. Quando você me contou a história pela primeira vez, confesso que fiquei preocupado, mas vendo-os juntos, eu também estava preocupada, Camila admitiu. Mas Eduardo tem se mostrado consistente. Ele entende que não está tentando recuperar o tempo perdido. Está construindo algo novo, e isso faz toda a diferença. Roberto pegou sua mão, entrelaçando os dedos de forma reconfortante. Eles haviam adiado o casamento enquanto navegavam pelas complexidades da nova situação familiar. Mas o amor entre eles havia se fortalecido através das adversidades. Roberto havia se mostrado um homem excepcionalmente maduro, aceitando a presença de Eduardo na vida deles sem ciúmes ou inseguranças. Camila, ele disse suavemente, eu estava pensando, que tal marcarmos nossa data? Junho, como planejamos originalmente? Ela sorriu, sentindo uma paz profunda se instalando em seu coração. Acho uma ideia perfeita. Enquanto isso, no playground, Isadora havia convencido Eduardo a tentar o escorregador mais alto, rindo quando ele fingiu estar nervoso para descê-lo. Você não precisa ter medo, tio Eduardo. É super seguro, ela garantiu, com a seriedade de uma especialista em parques infantis. Se você diz que é seguro, então eu confio em você, Eduardo respondeu. E havia camadas de significado em suas palavras que apenas ele compreendia completamente. Conforme os dias passavam, Eduardo descobriu que ser uma presença positiva na vida de Isadora era mais gratificante que qualquer negócio milionário que havia fechado. Ele a levava ao Museu de Ciências, onde ela demonstrava uma curiosidade voraz sobre como as coisas funcionavam. Assistiam filmes infantis no cinema, onde ela compartilhava pipoca e comentários hilários sobre os personagens. Ele até havia aprendido a fazer tranças em seus cabelos, uma habilidade que jamais imaginou precisar, mas que agora considerava uma de suas conquistas mais importantes. Tio Eduardo, Isadora disse uma tarde enquanto pintavam juntos no apartamento dele. Um espaço que havia transformado completamente para acomodar as visitas dela. Por que você não tem filhos? A pergunta atingiu Eduardo como um raio. Ele parou de pintar, olhando para a aquarela que criavam juntos. Uma casa colorida, cercada por um jardim cheio de flores. Bem, ele disse cuidadosamente, às vezes as pessoas cometem erros quando são mais jovens. Erros que as impedem de ter as coisas que realmente querem. Que tipo de erros? Ela perguntou com a curiosidade natural de uma criança. Erros de não reconhecer o que é realmente importante na vida. De escolher coisas que parecem importantes, mas não são. Isadora considerou isso por um momento. Depois ofereceu sua solução simples para problemas complexos. Bom, você pode sempre adotar uma criança que precisa de uma família. Ou talvez uma criança que já existe, mas precisa de mais pessoas para amar ela. Eduardo sentiu lágrimas queimando em seus olhos. A sabedoria inocente de Isadora, sua capacidade natural de encontrar soluções amorosas para qualquer problema, o lembrava constantemente de por que havia lutado tanto para ter uma segunda chance. Essa é uma ideia muito sábia, princesa, ele conseguiu dizer. Naquela noite, ele ligou para Camila. Ela perguntou por que eu não tenho filhos, contou ele. O que você respondeu? A verdade, de uma forma que ela pudesse entender. Que cometi erros que me impediram de ter o que realmente queria. Houve uma pausa antes de Camila responder. Eduardo, você sabe que chegará um dia em que precisaremos contar a verdade para ela, não sabe? Ela está crescendo, fazendo perguntas mais complexas. Eu sei,
ele respondeu. E quando esse dia chegar, quero que ela saiba que mesmo tendo demorado 9 anos para chegar até ela, cada dia desde então tem sido dedicado a tentar ser o homem que ela merece ter em sua vida. Você já é esse homem, Camila disse suavemente, e pela primeira vez em anos não havia qualquer ressentimento em sua voz. Apenas reconhecimento sincero. 3 semanas depois, durante um piquenique no Parque Ibirapuera, Isadora fez a pergunta que todos estavam esperando e temendo. Tio Eduardo, ela disse, mordendo um sanduíche de queijo que Camila havia preparado. Você gosta da mamãe de um jeito especial. Eduardo e Camila trocaram olhares por cima da cabeça da menina. Por que você pergunta isso, princesa? Eduardo respondeu. Porque vocês dois ficam olhando um para o outro de um jeito esquisito às vezes. E você sempre pergunta como ela está, mesmo quando está conversando comigo. A perspicácia da menina os surpreendeu, mas não os chocou. Isadora sempre havia sido excepcionalmente perceptiva para sua idade. Eu gosto muito da sua mamãe, Eduardo disse honestamente. Ela é uma pessoa muito especial, mas não do jeito que você está pensando. Nós somos amigos, amigos que se importam muito um com o outro. E ela vai se casar com o papai Roberto, Isadora adicionou, como se estivesse organizando as informações em sua mente. Sim, vai. E você vai ter uma família ainda maior e mais cheia de amor. Isadora considerou isso, depois sorriu com aquela alegria pura que iluminava qualquer ambiente. Eu gosto disso. Mais pessoas para me amar significa que sou muito sortuda. Naquele momento, observando sua filha processar a complexidade de sua situação familiar com a sabedoria simples de uma criança amada, Eduardo sentiu uma gratidão profunda inundar seu coração. Ele havia perdido 9 anos de sua vida, havia cometido erros que jamais poderia desfazer completamente. Mas havia sido abençoado com uma segunda chance que não merecia e estava determinado a honrá-la todos os dias pelo resto de sua vida. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu em tons de dourado e rosa, Eduardo observou Camila e Isadora coletando flores silvestres para levar para casa. Sua família, não da forma que havia sonhado uma vez, mas de uma forma que havia aprendido a valorizar profundamente. Uma família construída sobre perdão, segundas chances e a compreensão de que o amor verdadeiro às vezes significa aceitar uma forma diferente de felicidade da que originalmente imaginamos. Ele havia aprendido que ser pai não se tratava de posse ou direitos legais. Tratava-se de estar presente, de oferecer amor incondicional, de ser a pessoa em quem uma criança podia confiar. E pela primeira vez em sua vida, Eduardo Prado se sentia verdadeiramente rico.